o legal é essa luz piscando, esse negócio, fumaça e tudo, mas me responde uma coisa. Isso aí é palco ou altar? Sabe, a nossa geração, ela é muito boa em criar palcos. Você vê eventos mais lindos que os outros. Você vê que a gente realmente está ficando muito bom em ter os nossos artistas e crescer no cenário de música gospel no Brasil e no mundo. É realmente muito interessante como a gente é bom em criar palcos. A gente também é bom em criar palcos para nós mesmos, para mostrar quanto a nossa habilidade é boa e quanto a gente sabe sobre determinado assunto em questão. Mas será que a gente é bom também o bastante em criar altares? Porque enquanto um vai revelar habilidades e beleza e a capacidade da pessoa em questão, o outro vai revelar intimidade, relacionamento, lugar secreto. Transformação de caráter que nem sempre é vista em público. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no Lion Academy. Sabe, nos meus 20 e poucos anos aí, eu conheci um poeta cristão chamado Mano Recco. E o Mano Recco fez uma música, uma poesia muito profunda, que me marcou. Ele dizia assim: é várias festas, vários mover, muitos se esquecem o que Jesus mandou fazer. O importante é som de qualidade. Responde aí, João, é ou não é verdade? Pode falar e diz que o Recco que falou. Foi o Recco que falou. Que aquilo que eles cantam para mim não é louvor. Senhor, eu escrevo é para te adorar, pois me ensinou que não é palco, é altar. Sabe, existe um mistério que Deus nos revela na Escritura sobre o altar, a entrega e o custo da adoração. E antes da gente mergulhar isso, eu tenho alguns pensamentos aqui para dividir com você, mas eu quero te convidar para curtir esse vídeo, para comentar e se inscrever também no canal. Por quê? Eu tenho a oportunidade de dividir alguns pensamentos com você através do Lion Academy e você também de dividir esse vídeo com mais pessoas pro reino. Imagina se todo mundo tivesse acesso a um conteúdo de evangelho puro, sem fermento, sem sensacionalismo, sem palco, sem luz, sem máquina de fumaça. A gente não precisa fazer ginástica evangelística para entender quão maravilhoso é esse evangelho. Então, é isso que a gente faz aqui. E você tem a oportunidade de fazer esse vídeo aparecer para mais gente interagindo com tudo isso daqui. Sem mais delongas, vamos lá. Não é palco, é altar. Essa poesia do Mano Recco realmente, cara, me pegou, assim, por anos eu fiquei ouvindo essa música. Obviamente é um rap, você pode perceber, mas essa música, ela traz verdades para nossa geração que elas são muito atuais ainda. Apesar dessa música ter mais de 10 anos, sei lá quantos anos ela tem, mas continua sendo muito atual, porque a gente continua muito bom em fazer palco. Sabe, quando o Senhor ele revelou o que deveria ser feito no altar, o intuito disso era, e muitas vezes, bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Se você pegar o altar no Antigo Testamento, você vai ver que o altar era sempre um lugar de encontro, de rendição, de sacrifício e de aliança. Era o lugar onde Deus ele permite que o homem pecador se reaproxime dele. É um Deus que, através desse sacrifício, nos santifica para que nós possamos compartilhar da sua glória e da sua presença. E é muito interessante como o Senhor, durante a escritura inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ele vai nos mostrar que ele é um Deus de relacionamento. Ele poderia não ser, ele poderia só ter criado tudo isso daqui e não ter deixado nenhuma dica. Por exemplo, como Hamlet poderia saber da existência de Shakespeare. A digital de Shakespeare e as características do autor estão presentes na obra inteira, mas quem está contido na obra, como Hamlet, ele não teria a possibilidade de saber que existia um criador, a não ser que o criador escolha se revelar. Shakespeare não escolheu se revelar a Hamlet, mas o nosso criador, ele escolheu se revelar a nós. E é por isso que nós, através das escrituras, através da Bíblia, nós podemos conhecer aquele autor, o autor e consumador de tudo isso que a gente pode ver hoje nas nossas vidas. Deus, ele escolhe se revelar, e dentro dessa revelação do nosso Criador, existe a característica de relacionamento. É um Deus que se relaciona com Adão no Jardim do Éden, é um Deus que se relaciona com Abraão, com Moisés, com todos os profetas e o povo, ele elege um povo, ele prospera o povo erra e são necessários depois do pecado
sacrifícios para fazer com que essa relação ela fosse restabelecida. Mesmo com os erros, Deus ele continua querendo o relacionamento, porque ele não é um Deus volátil, assim como nós somos. Não é uma das características do Senhor se sentir ofendido e falar, tá bom, não vou mais falar com você. Mas é uma das características dele, sempre trabalhando dentro do nosso caráter e revelando mais dele e fazendo com que nós desejemos dentro do nosso coração ter mais dele, mais do seu espírito, e assim nós podemos ter um caráter transformado. Mas é verdade que no Antigo Testamento os altares eles eram sim usados para sacrifício. Eles têm algumas características que eu quero dividir aqui com você. Primeiro, o sacrifício ele deveria ser oferecido somente ao Senhor. Não, é óbvio que Israel ele não poderia sacrificar para outros deuses, e quando eles fizeram deu um problemaço isso daí, mas não poderiam seguir costumes religiosos de nações vizinhas, não poderiam nem mesmo casar com pessoas de outros povos, e aí você vai ver aqui no decorrer da história, o fato do povo se casar com outros povos pagãos trouxe jugo à nação e uma série de consequências aconteceram por conta disso. Agora, a segunda característica, o animal ele precisava ser sem defeito, ele precisava ser perfeito. Poderia ser boi, ovelha, cabra, rolas ou pombinhos, especialmente para pessoas com menos poder aquisitivo, mas no geral o animal ele não poderia ter nenhum defeito físico e ele seria apresentado como uma oferta digna diante de Deus. Em terceiro lugar, a oferta deveria ser apresentada voluntariamente, conforme a obrigação determinada. Porque alguns sacrifícios eles eram voluntários, outros eram uma demonstração de gratidão, de dedicação, de comunhão, outros eram exigidos quando alguém cometia determinados pecados. Agora, o que é muito interessante é que cada sacrifício ele tinha um procedimento próprio. Os principais eram o holocausto, que expressava a dedicação completa a Deus, e aí você pode ver mais sobre isso em Levítico 1. Você tinha a oferta de cereais, que era feita com farinha, azeite, em alguns casos incenso, que era uma oferta de gratidão e dedicação. Então tinha algumas outras regras ali que você vai ver em Levíticos 2. Oferta de comunhão ou pacífica, que celebrava a paz, a comunhão com Deus, e parte da oferta, nesse caso, poderia ser comida. E aí você vai ver isso lá em Levíticos 3 e Levíticos 7. Existia também a oferta pelo pecado, que era apresentada por determinados pecados, especialmente quando a pessoa cometia esse pecado sem intenção ou por ignorância. E você vai ver a referência de Levítico 4 e 5. Aqui, por fazer esse vídeo dinâmico e serem muitos capítulos, eu não vou ler, mas eu encorajo que você pegue, você leia, para se aprofundar nisso. E tinha também a oferta pela culpa. Agora, o que você vai ver durante todo o Antigo Testamento é que Deus não aceitava qualquer oferta. Esse sacrifício, ele exigia obediência, exigia sinceridade, exigia justiça, fé e arrependimento. Você vai ver que quando o povo oferecia sacrifícios ao Senhor, mas não estava com seu coração alinhado, estava praticando alguma injustiça, ou idolatria, que acontecia muito no decorrer da história do povo de Israel, Deus rejeitava o sacrifício. Então, todo esse contexto para te mostrar que o sacrifício ela parte do nosso relacionamento com Deus. Ele muda depois da vinda de Jesus, porque Jesus é o sacrifício perfeito. A gente vai falar um pouco mais disso, mas hoje a gente não precisa oferecer animais, a gente sacrificar especificamente para ter a nossa relação com Deus reestabelecida, porque ela é reestabelecida através do Cordeiro Santo que desceu do céu e morreu na cruz por nós. Mas o altar, ele continua precisando ser feito. O sacrifício, ele precisa ainda ser entregue. Agora, como eu vou estabelecer o meu altar a Deus hoje? Estabelecer o altar hoje é onde eu entrego algo que custa, para que Deus ocupe o centro. Quando eu coloco o Senhor no centro da minha vida, eu sei que eu não tenho outros ídolos, eu não tenho nada que me prenda, mas a minha vida é inspirada e conduzida por Ele. Agora, eu comecei esse vídeo falando que a nossa geração ela é muito boa de performance, ela é muito boa de palco. A gente consegue fazer coisas muito bonitas e muito chamativas também, com toda a capacidade e globalização e contexto que nós temos, né? Agora, olha o que fala aqui em Êxodo 20, 24 a 26. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, e as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a nudez. Cara, olha que louca essa passagem, porque Deus aqui está mostrando
muito do seu caráter. Ele está falando, eu vou receber a oferta de vocês, eu vou receber seus holocaustos, eu vou receber suas primícias, eu vou receber suas ofertas, eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês, mas no meu altar, eu não quero que vocês coloquem a mão. Construam um altar, mas sem pedras lavradas, ou seja, sem pedra trabalhada, eu não quero escultura. Eu não quero que o meu altar ele seja um altar onde você vai mostrar o quão bom de escultura você é. Quanto as suas habilidades são especiais. Expande isso no decorrer da história. O altar de Deus é o altar mais bonito da história da humanidade. É um feito pelo arquiteto tal, o outro feito pelo artista tal. Talvez seja a igreja da Sagrada Família, talvez seja a Catedral de Notre Dame, ou talvez seja a igreja do Santo Sepulcro, eu não sei. Realmente são obras gigantes arquitetônicas maravilhosas, que com certeza o nome dos seus autores são tão lembrados quanto o próprio nome de Jesus, que deveria ser o único glorificado ali. Mas Deus ele volta para a essência, aliás, ele nos ensina a essência. Você precisa construir o meu altar com sinceridade, com justiça. E eu não estou interessado nas suas habilidades. Vem como você está. Não precisa vestir essa capa de Superman. Não precisa vestir essa capa de o quão bom você é. Aqui eu te conheço. Eu te conheço e quer saber de uma coisa? O pecado ele fez com que nenhum ser humano fosse bom. Só Deus é bom, foi o que Jesus disse. Então é necessário que nós entendamos que o altar não é o lugar onde nós impressionamos a Deus. É o lugar onde a gente para de negociar com ele. E o altar ele tem algumas características, por exemplo, a característica de gratidão. Se a gente for para Gênesis 8:20, você vai ver que Noé, ele desce da arca e ele poderia ter falado, cara, eu tô não sei quantos dias aqui sem comer, comendo a mesma comida, sem comer coisas da terra, eu vou ver se já tem alguma fruta por aí, ver se já tem alguma coisa boa, diferente para eu comer, ou então eu já vou construir a minha casa, afinal eu não vou ficar morando nessa arca aqui para sempre. Ele poderia fazer 1 milhão de tasks, de tarefas que ele poderia ter e que ele realmente tinha. São coisas da responsabilidade dele ali de repovoar a terra. Só que ele edifica um altar. Ele desce daquela arca e ele edifica um altar de gratidão e de sacrifício ao Senhor. E isso nos mostra que o altar ele não é um lugar de barganha, mas de gratidão. Ele não é um lugar onde eu vou oferecer o meu sacrifício para ganhar algo em troca, mas eu vou agradecer pelo que o Senhor já fez. E essa é a pergunta que eu te faço depois de tudo o que o Senhor já fez por você. Aonde está o seu altar? Será que você está muito preocupado com as suas tarefas, muito preocupado com o dia de amanhã? Talvez com o que você precisa fazer, o que você precisa resolver, ou quais são os próximos passos da sua vida, e tem esquecido de colocar esse altar como o primeiro lugar e Deus no centro da sua vida. É extremamente importante que nós, como cristãos maduros, nós coloquemos o altar como prioridade na nossa vida, um lugar de sacrifício, um lugar de rendição, um lugar de perdão e de realinhamento, de reestabelecimento do nosso lugar de filhos, do nosso eu com o Senhor nosso Deus. E aí sim, a partir dessa oferta, desse sacrifício vivo, desse altar que nós construímos, nós saímos e conquistamos a terra. Saímos e povoamos a terra, saímos e construímos a nossa casa, saímos e tomamos conta daquilo que o Senhor designou e colocou nas nossas mãos. Mas primeiro, o altar. Agora o altar também, ele vem antes do milagre. Se a gente for lá em Gênesis 12, 7 e 8, diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e ele disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui a gente vê em duas situações Abraão edificando um altar a Deus e invocando o nome do Senhor. Agradecendo por uma bênção que o Senhor ele tinha prometido, mas Abraão ainda não tinha visto. E isso causa um contraste com os dias de hoje, porque a gente é ensinado a agradecer depois que a gente vê o favor. A gente se sente grato e feliz depois que a gente vê a bênção. Mas a Bíblia nos fala o contrário. A Bíblia nos fala que a gente deve reagir como se a palavra do Senhor já tivesse acontecido. Afinal, ela já aconteceu nas regiões celestiais. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela nunca evapora, ela sempre é firme, porque Ele é fiel. Apesar da nossa infidelidade com o pecado, apesar de nós tentarmos sempre acertar, e às vezes nós errarmos, como a própria Bíblia fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço.
ele continua fiel, ele continua fixo, firme em quem ele é. O que torna o nosso altar sincero é a essência do nosso coração. É por isso que nós estamos falando aqui sobre voltarmos à essência da adoração, porque a essência é um lugar onde a gente se destitui de nós mesmos. É um lugar onde a gente fica totalmente vulnerável ao Senhor, mostrando: Senhor, é isso que eu tenho. Esses são os meus defeitos, é aqui que eu não estou pronto, quais são os frutos do Espírito que eu tenho falhado e que eu posso fazer melhor. Eu realmente, no alto da minha humanidade, não consigo ser igual ao Senhor. Se não for o seu Santo Espírito me moldando e me ajudando diariamente, isso eu preciso do Senhor 24 horas por dia. Sabe, o chamado sem a verdadeira adoração, ele é só ambição espiritual. Ministração sem uma vida de verdadeira adoração é só autopromoção. O dom sem intimidade com o Senhor é só plataforma. A promessa sem o altar é só um ídolo. Você já reparou que tem pessoas que focam na promessa e parece que elas vivem pela promessa mais do que elas vivem pelo Senhor? É uma mudança de foco que ela sempre acontece de uma forma muito gradual e muito sutil. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa que só consegue pensar nisso, e isso acaba substituindo o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção. Não é que você vai idolatrar e se curvar diante de uma promessa. Lógico que ninguém vai fazer isso. Mas quando essa promessa começa a ocupar muito a sua atenção e o seu tempo, de forma que você foca menos no Senhor, menos em quem deu a promessa, e mais em quando isso vai acontecer, isso é uma mudança de foco, que Abraão, ele não teve, e foi o que a gente leu em Gênesis 12. Quando o Senhor deu a promessa para ele edificou um altar, um sacrifício, porque ele sabia que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. As coisas do mundo, elas vão ficar para trás. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós tesouros nos céus. Esses tesouros no céu são eternos. Abraão sabia disso, e para ele realmente era um motivo de gratidão e felicidade ter todas as terras. Ao mesmo tempo, era um motivo de felicidade ainda maior ter relação com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso sim, era o verdadeiro motivo, era o verdadeiro deleite de Abraão, assim como é também o nosso deleite dos nascidos do Espírito. Agora, o altar, ele também tem uma característica que ele vem antes do fogo. Em 1 Reis, a gente vai ver a história de Elias e de Deus mandando fogo do céu ali no capítulo 18. Eu encorajo que você leia o capítulo inteiro, mas a história do 30 ao 39 aqui, você vai ver que antes de Elias orar e pedir o fogo do céu, antes mesmo de Deus ele destituir os profetas de Baal e todo o jugo que estava instalado naquela nação, através da idolatria, através da adoração de Baal, de outros ídolos e do total esquecimento de Israel, que havia um Deus que os tinha livrado do Egito, Elias restaura o altar. E isso é chave nas nossas vidas, porque Elias, ele faz o altar da forma que o Senhor designou o altar para ser feito. Ele segue todas as instruções ali do altar do Senhor, e depois que ele restaura o altar do Senhor, ele joga água. Agora, pausa para um contexto aqui histórico. Você vai lembrar que antes, na história de Elias, ele tinha falado: de acordo com a minha vontade, não vai chover nessa terra. São 3 anos de seca numa terra que já é desértica. A água, ela era um ativo extremamente raro, extremamente caro, extremamente escasso. Era um ativo de sobrevivência daquele povo. E você vai ver que subiram e desceram daquele monte várias vezes para jogar água no altar. O desafio era o Deus que jogaria fogo do céu, e o cara do nada está molhando o altar. Ele convida as pessoas com ele para restaurarem o altar, e ele entrega algo que é valioso não só para ele, mas para a nação. E o final da história, todo mundo já sabe, Deus ele manda o fogo do céu e os profetas de Baal são destruídos, assim como a adoração a esse falso ídolo. Mas quando a gente transporta isso para a nossa vida, é necessário que antes da gente orar pelo fogo, antes da gente orar para Deus fazer, por avivamento mesmo, antes da gente orar pelo milagre que vai acontecer no culto ou quando estiver no momento do altar, a gente restaure o altar do Senhor nas nossas vidas, no nosso interior, no nosso coração. Isso é extremamente necessário, senão não haverá avivamento, não haverá fogo. Existe um movimento muito bonito de igrejas no Brasil buscando o avivamento. Nós vemos, o fogo, ele começou a pegar sim na nossa geração. E a gente tem orado por anos,
por avivamento na nossa nação, porque o avivamento é a única alternativa para a gente sair do buraco que a gente se enfiou como sociedade. Infelizmente, nós vemos que o Brasil ele não está indo por um lugar muito bom, e a única alternativa é viver uma transformação profunda, de identidade, profunda de corações. E durante essas histórias aqui, a gente tem como em comum a certeza de que Deus vai agir, a certeza de que Deus vai receber o sacrifício, de que Deus ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor quando nós estivermos no altar, diante do altar. A gente vê Deus mandando fogo do céu quando Elias reedifica o altar, ele restaura o altar do Senhor naquela nação, ou seja, não tem dúvida nenhuma de que Deus vai agir. Eu também não tenho dúvida alguma de que haverá um avivamento, mas esse avivamento ele pode acontecer somente depois que nós restaurarmos o altar do Senhor. E essa restauração ela é individual. Ela precisa acontecer dentro do meu coração, assim como dentro do seu coração. A gente precisa dar 2 passos para trás e falar: Senhor, aonde foi que esse altar quebrou? Senhor, aonde foi que eu deixei o Senhor fora do centro aqui da minha vida? Ou a sua oração pode ser: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é o centro da minha vida, mas em que eu posso oferecer uma oferta que vai de acordo com o que o Senhor espera, uma oferta que seja imaculada, uma oferta perfeita, para que o Senhor receba o meu sacrifício, para que eu possa estar de volta à essência da adoração, aquele primeiro amor que eu senti quando eu te conheci. Sabe, a adoração, ela custa. Davi, em 2 Samuel 24, eu vou ler aqui rapidinho para você. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi estava conversando com Araúna, e Araúna, quando ele soube que o campo, a eira, era para o rei Davi e que o rei ofereceria sacrifícios ao Senhor, ele falou: não, rei, é seu, eu não quero receber nada por isso, para mim é uma honra que o Senhor esteja oferecendo para o Senhor nosso Deus aqui o seu sacrifício na minha eira. Não, por favor, pega. Mas Davi falou: não vou fazer isso, porque eu não vou oferecer sacrifícios ao meu Deus que não me custem nada. A adoração custa. E isso nos confronta de novo. Porque talvez pela nossa cultura ser um pouco mais informal, a gente ter essa informalidade no nosso dia a dia, a gente está acostumado demais com o jeitinho. A gente acha que a gente pode adorar Deus de qualquer forma. Às vezes a gente acha que só colocando um louvor para tocar a gente está adorando. Às vezes a gente pensa que só por ir na igreja a gente está adorando, mas na verdade no louvor eu estou pensando no jogo do Brasil. Ou, na verdade, durante a palavra, eu estou avaliando o pregador, ao invés de saber como essa palavra poderia se aplicar na minha vida. Sabe, a adoração, ela custa algo que seja valioso para nós. Às vezes é o nosso ego, às vezes é o nosso controle diante de alguma situação. Às vezes a adoração, ela vai custar uma convicção antiga que a gente tinha, que a gente sempre viveu a nossa vida achando que era isso, e aí você descobriu na palavra que, na verdade, o Senhor trata essa questão de uma forma diferente. Vai custar a nossa obediência, vai custar a nossa santidade, vai custar o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos. A nossa adoração e o nosso altar vai custar algo que está nem um pouco conectado com nenhuma superficialidade da nossa vida, mas fala do nosso eu, do nosso coração e de tudo que nós carregamos nas profundezas dele. Às vezes você está carregando um sentimento por uma pessoa que te fez algum tipo de mal e você não conseguiu se libertar disso. É isso que o altar te custa. Às vezes você foi humilhado, às vezes você foi confrontado e você não conseguiu deixar isso para trás totalmente. Às vezes você foi rejeitado ou rejeitada por alguém que você realmente se importava, ou talvez você tenha sido traído, e isso precisa ficar no altar agora. Isso precisa ser o seu sacrifício. A palavra do Senhor vai falar em Romanos 2:1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É tudo. Não tem meio termo, não tem plano B. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E às vezes dói. E é pra doer, mas é a dor que cura. É a dor que restaura. É a dor que não vai te deixar caído depois que você sentir a dor, que vai te colocar de pé de novo. Sabe, a gente às vezes foca muito no versículo 2 de Romanos 12, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e esse é um versículo que a gente tem que voltar sempre, porque a nossa vontade
ela é muitas vezes confusa e muitas vezes diferente da vontade do Senhor, e as coisas, quando acontecem fora daquilo que a gente espera, a gente precisa voltar nesse versículo 2 e falar, não, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas vamos dar um passo atrás de novo, e olha esse Romanos 12:1, apresentei as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida tem que ser entregue inteira, e não tem meio termo. A nossa vida significa todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que eu tenho de bom e de ruim, colocado diante do altar, sem reservas, para que o Senhor possa consumir esse sacrifício. A eira de Davi, a eira que Davi comprou, era um lugar onde separava a palha do trigo. Só entrando um pouquinho na agricultura aqui, você vai ver que ela pressionava, saía a semente do trigo, que era pesada ficava, enquanto a palha era levada pelo vento. E é justamente nesse lugar que o Senhor separa o que presta e o que não presta. É justamente nesse lugar, na eira do Senhor, que ele vai separar tudo aquilo que é semente das nossas vidas, tudo que foi ele que colocou com a glória dele, tudo que é projeto do Senhor para nós, que ele depositou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. E essas coisas vão ficar para ser aproveitadas, e todas as coisas que têm levado a nossa atenção, que têm nos distraído, que têm feito muito barulho na nossa cabeça, e enchido a gente de informação, muitas vezes inútil, aquilo que não vai ser aproveitado. Nessa eira do Senhor, é o lugar onde o vento vai passar e o Senhor vai nos limpar. E aí finalmente nós estaremos livres, finalmente nós estaremos sem esse monte de barulheira que esse mundo nos coloca. Às vezes, óbvio que a globalização ela é uma coisa excepcional em muitos aspectos, e a tecnologia também, mas ela pode também ser essa palha que impede a gente de ver realmente o grão que presta e o que o Senhor colocou dentro de nós. Mas nós somos sortudos, porque o Senhor ele tem esse processo para nós, ele tem essa eira que nós, construindo o nosso altar e oferecendo o nosso sacrifício, ele vai fazer com que toda essa palha ela voe para longe. Sabe, Jesus ele é o último sacrifício porque ele foi o Cordeiro vivo que desceu do céu. Jesus ele faz com que nós não tenhamos que sacrificar mais novilhos, nós não tenhamos que ter altares físicos para exaltar e nos reaproximarmos de Deus. Afinal, quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Não porque nós somos seres humanos melhores do que os que viveram antigamente, mas pelo simples fato de que ele nos empresta essa autoridade. Eu posso me aproximar do Senhor hoje, não porque eu sou bom, mas porque Jesus pagou por todos os meus pecados. Pelos que eu cometi e pelos que eu ainda vou cometer. Pelos pecados grandes e os pecados pequenos. Ele levou todos sobre si. E não existe realmente gratidão no mundo que possa agradecer o bastante por esse sacrifício. Seria totalmente impossível nós pagarmos pelo nosso pecado, teria que ser com a nossa própria vida. Mas ele escolheu vir e pagar na sua própria pele, e não só pagar, mas nos ensinar como um filho de Deus realmente se comporta. Voltar à essência da adoração é você construir o seu altar e oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim nós vamos conhecer qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Voltar à essência da adoração é voltar a ter um coração alegre e satisfeito por quem Deus é e pelo que ele já fez, e menos para o que ele vai fazer. É agradecer pelas promessas antes mesmo delas serem cumpridas, sabendo que ele é fiel e justo para completar toda boa obra. Saber que a palavra do Senhor nunca voltará vazia. Voltar à essência da adoração é saber que o meu altar ele é reedificado antes mesmo do fogo. Antes mesmo do milagre, antes mesmo do Senhor mostrar realmente o poder sobrenatural dele na minha vida. É o lugar onde eu peço perdão e é o lugar onde ele me faz digno de novo a ter um relacionamento com ele. Ele sempre teve vontade de ter um relacionamento comigo e com você. Eu falei do começo da Bíblia, como ele teve um relacionamento com Adão e com outros profetas, ele mandou Jesus para restabelecer isso, e no final, lá em Apocalipse, ele termina tudo tendo um relacionamento irrestrito com a sua criação, comigo e com você. O sonho do Senhor sempre foi ter um relacionamento irrestrito, sem reservas. Hoje nós vemos por espelho, mas um dia nós vamos ver completamente a sua glória e viver com ele para sempre. É por isso que eu e você estamos aqui. Eu oro para que você possa ter o seu altar restaurado hoje. Eu oro para que você possa colocar todas essas questões diante da presença dele. Eu oro para que você saiba entregar um sacrifício que te custa. Pegar a sua cruz e ir após ele, é isso que a Bíblia fala. Sabe, eu oro para que todas essas questões que têm pesado
para você, questões antigas, questões às vezes de relacionamento, de tantas coisas que nós mencionamos aqui, elas possam ser questões passadas e você possa, depois desse vídeo, fazer uma oração e colocar diante do altar de Deus. Ele vai receber a sua oferta, porque é o que te custa. Sabe, que nós tenhamos a sensibilidade de adorar o Senhor não com palco, não com performance, não com luzes ou máquinas de fumaça, mas com joelho no chão e com sinceridade, para que Ele transforme o nosso caráter e transforme a nossa nação. O Brasil já viveria um avivamento se o percentual de cristãos fosse o mesmo percentual de pessoas com altar renovado. Isso reverbera e ilumina um país inteiro. Feliz é a nação onde Deus é o Senhor. Mas enquanto a gente não chega lá, eu e você estamos aqui, no Lion Academy, toda semana falando sobre maneiras da gente estar de volta à essência da adoração. E como em todo vídeo, eu tenho alguns desafios semanais aqui para você. Eu quero te convidar a, nessa semana, você identificar o que está no centro. O que tem ocupado mais espaço no seu coração do que Deus? E essa análise ela precisa ser feita com muita humildade, porque às vezes não é intuitivo para nós. Falar, futebol a Copa do Mundo está ocupando um lugar de Deus, ou a XPTO está ocupando o lugar de Deus, ou um livro, uma pessoa, um relacionamento. Então, eu quero te convidar a fazer essa reflexão, mas principalmente perguntar para o Espírito Santo: tem alguma coisa ocupando o seu lugar aqui dentro do meu coração? E espero o Espírito Santo responder, porque às vezes ele vai te revelar coisas que você nem imaginava. E isso já aconteceu comigo. Eu falar, Senhor, eu não consigo ver nada que esteja ocupando ou querendo ocupar o espaço do Senhor dentro do meu coração. Tem alguma coisa que incomoda o seu coração e talvez ele te revele alguma coisa sutil. Fale, ó, isso daqui está ocupando mais tempo do que você deveria ocupar com isso. E o seu coração, ele vai entendendo e o Senhor vai fazendo a obra. Então, ora sim. Agora, segundo, repara um altar quebrado. Existem várias áreas da nossa vida que, com o passar do tempo, elas podem ficar de segundo plano, ficar negligenciadas. Então, qual que é o altar que você pode restaurar? O seu altar de oração, é a sua leitura da palavra, é a sua adoração ao Senhor, é a sua obediência, é a sua santidade, o seu serviço, é a sua generosidade, a forma que você entende e pratica a sua oferta ao Senhor e a sua generosidade ao próximo que tem mais necessidade. Então, escolhe uma prática concreta que você pode trabalhar ao longo dessas próximas semanas para restaurar o altar do Senhor nessa área da sua vida. Terceira, eu te encorajo a entregar algo que te custe. E aqui eu não estou falando para você chegar na primeira igreja que você vê na esquina e entregar a maior oferta da sua vida. A gente não tem esse costume aqui, tá bom? A gente tem costume de ofertar, isso é bênção. E a gente sempre vai ter, tá? E a gente é generoso com a casa de Deus, porque a gente sabe de todas as bênçãos que isso gera. Mas esse entregar algo que te custa, ele pode ser, na verdade, muito mais abrangente. Será que é pedir perdão a uma pessoa que você tem algum assunto pendente? Será que é abandonar algum hábito ou reorganizar a sua vida, a sua agenda? Será que é servir alguém? Faz quanto tempo você não serve alguém? Ser generoso, seja com a igreja, e isso tem que ser algo que o Espírito Santo também toca no seu coração. Será que você tem sido generoso com a sua comunidade cristã? Será que você precisa desligar alguma distração? Será que você tem que passar um tempo sem redes sociais? Será que você tem que passar um tempo aí sem TikTok, sem Instagram, sem Facebook? Ah, meu Deus, eu não consigo pensar nisso. Talvez isso seja um ídolo, só falando. Será que você precisa obedecer a algo que Deus vem te pedindo? Eu te dei alguns exemplos aqui. Tenta discernir no Espírito e pergunta para o Senhor também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar algo aí bem estratégico e importante no seu coração. E a quarta é para você ler esses 2 versículos de Romanos 12, versículo 1 e 2, lê e depois ora. Senhor, eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo. Como que eu posso escolher, como que eu posso te apresentar áreas diferentes do meu corpo, do meu ser como sacrifício vivo? Quais são as áreas do meu ser que eu ainda não te entreguei totalmente? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e vai te transformar. E depois disso, todos nós vamos ficar um passo aí adiante, mais próximo de voltar à essência da adoração genuína. Adoração a um Deus que é puro e que exige também uma adoração e sacrifício puro. O sacrifício não é simplesmente o que eu quero. Caim matou Abel por esse motivo. Ele quis dar a oferta que ele queria, que ele achou que ele deveria, mas não foi a oferta que o Senhor pediu. Mas o que é real que eu posso entregar? O que é a verdadeira essência da minha adoração que eu posso colocar no altar hoje? Esse é o vídeo de hoje, o altar, entrega e o custo da adoração. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Fala aqui o que falou mais no seu coração. Se inscreve no canal, ativa o sininho e na semana que vem
tamo aqui de novo, de volta à essência da adoração. Esse é o Live Academy, eu sou Felipe Viana, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Tchau.